Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas previsões de hoje, do dia 8/1/2021. Então, olhando bem, né, a gente continua com aquele sinal bem definido ainda da maior parte do país aqui apresentando uma boa distribuição de chuvas para os próximos 7 dias. Ainda a gente continua tendo, né, que toda essa região aqui, próximo mais à costa do Nordeste brasileiro, né, tanto a costa norte como a costa leste aqui do Nordeste, deve continuar apresentando tempo seco bem definido. Isso se deve ao fato, principalmente, a gente ter aqui a atuação de um sistema de alta pressão e o ramo, né, desse sistema de alta pressão acaba ficando aqui em cima, né, de parte do Nordeste. Com isso, ele está impedindo a formação de nuvens na maior parte dessas regiões aí, que vai desde o sul da Bahia até aqui a região do Ceará, pegando também aqui parte do Piauí e do Maranhão. Isso quer dizer que não obrigatoriamente não vai ter chuva, quer dizer que a possibilidade de você ter chuva é bem menor do que, por exemplo, algumas regiões onde a gente não tem atuação desse sistema de alta pressão. Mas eu continuo falando, alertando que pode sim ocorrer algumas chuvas localizadas. Aí depende muito da topografia, da região onde você mora, né? O tipo de vegetação que tem, entre outras coisas assim, né? Não é tipo que não vai chover. Quer dizer que a chance de chuva é baixa, mas de forma localizada você pode ter sim algum tipo de chuva. O tanto que você nota que mesmo estando aqui a atuação desse sistema de alta pressão, parte aqui da costa leste da Bahia, por exemplo, aqui próximo à região do mar, a gente continua tendo uma umidade relativa boa e isso pode ocasionar, por exemplo, ocasionar temporais de forma bem localizada. Observando agora mais a questão do SIN, né, do Sistema Interligado Nacional, que a gente vê claramente é que toda essa região do quadrilátero dos reservatórios, para os próximos 7 dias, devem ocorrer pancadas de chuvas significativas. Mas o que a gente está observando, né, se comparando as últimas previsões com o que realmente aconteceu, aparentemente todos os modelos eles estão superestimando essa quantidade de chuvas. Então, isso quer dizer o quê? Que toda vez que o modelo está prevendo um bom acumulado, realiza-se menos. Não deixa de chover, não fica seco. Simplesmente a quantidade de chuva é menor do que o modelo está projetando. Região Sul deve ter ainda uma chuva, mas nada tão significativo a ponto de mexer muito aí nas vazões da região Sul, né? O grande destaque é esse, né? As chuvas se mantendo já faz mais ou menos 3 a 4 dias que a gente vê esse sinal bem definido em toda essa região. A região aqui do Bacia do Tocantins também está apresentando previsão de chuvas nos próximos dias e aqui também a região da Bacia do Xingu. E o destaque ainda continua sendo a região do Rio Madeira, né, que está chovendo gradativamente todos os dias, agora com intensidade menor do que a da chuva aconteceu há mais ou menos uma semana, 15 dias atrás, mas ainda continua e o que a gente percebe é que gradativamente essas vazões do Rio Madeira ela vai aumentando, ok? E olhando um pouco mais à frente, lá para o dia 8, a gente vê claramente aqui o que parece ser a formação de umas acas, mas ainda está mantendo esse sinal, mas por exemplo, ela não deve persistir muito tempo. Então, se fosse na classificação antiga, provavelmente seria uma zona de convergência de umidade, uma ZCOO, e agora a gente está vendo as ACAS, né, que é uma zona de convergência do Atlântico Sul. Mas acompanhar para ver e a gente já está percebendo que nós estamos aí com esse sinal bem definido há já algum tempo
de atuação dessas ACAS lá, começando para o dia 8, dia 10 aproximadamente, ok? Que na verdade é 8 hoje, 10, 12. Isso, né? Vai geralmente, pelo sinal que a gente teve ontem, ela tá indo do dia 12 até o dia 15 aproximadamente, ok? Observando também um pouco agora essa questão daquele sistema de alta pressão que está atuando aqui sobre a região do Oceano Atlântico, a gente percebe claramente que ele está se mantendo, mas tem alguns momentos que ele fica mais próximo da costa, acaba bloqueando a chuva, e tem alguns momentos que ele se afasta mais da costa em direção à África. Esse movimento ele acaba liberando a atmosfera em alguns momentos, e é nesse momento que a gente vê a convecção se realizando, principalmente pela quantidade de energia que a gente tem na atmosfera devido ao aquecimento solar e propriamente, né, essas condições de verão que nós estamos passando na maior parte do país, né? Então, com isso, o que é que acontece? A gente tem aqui a formação de pequenos núcleos de baixa pressão que realmente ajudam na formação de chuvas. Mas, se quando a gente olha aqui a altura geopotencial, aquele bloqueio atmosférico bem definido que deveria, né, impedir a formação de chuvas no país, ele não está sendo mostrado por enquanto na previsão. Então, a gente já vem observando há algum tempo atrás que ele não tem esse núcleo bem definido. Mas o que é que acontece? Né? Pela atuação dessa própria alta e essa gangorra banométrica de, em momentos, fica mais com alta pressão maior, em momentos com uma baixa pressão aqui na região central do país, a gente continua tendo aí essa superestimação dos modelos nessa questão do quesito de chuva. Então, os modelos acabam mostrando mais chuva do que está se realizando. E muitas vezes, com a atuação desse sistema de alta pressão, a gente tem aquele tempo, né, que fica bem nublado, tudo passa ao longo do dia e não chove. Por quê? Porque a gente não tem aquela condição, né, da dinâmica atmosférica e da termodinâmica atmosférica para ocorrer essa realização de chuvas. Mas é bom saber que aquele sistema de alta pressão de bloqueio, por enquanto, os modelos não estão mostrando ele ainda, né? Mas vamos ver as próximas atualizações para ver se realmente tem chance de ocorrer esse sistema ou não. Mas eu acredito que não, pela própria dinâmica da atmosfera que nós estamos vendo atualmente. E olhando um pouco agora a questão da precipitação também do modelo de FS, lá a primeira era do modelo IMET, né, o Cosmo, te vê claramente aqui tem a passagem da frente, essa frente organiza a convecção e chuva na região mais central do país, ela não consegue avançar e romper a barreira aqui, por exemplo, do sistema de alta pressão na região nordeste, e o que é que ocorre? Ele acaba, né, tendo toda essa costa aqui da região norte como a costa leste do nordeste com a chuva é, cessada, né, por assim dizer. Então, o que é que você tem? Você tem uma possibilidade de chuva de ocorrer, sim, de forma localizada, mas aqueles grandes totais pluviométricos que deveriam ocorrer não ocorrem. Mas aí consegue perceber aqui uma chuva mais na região costeira, mas também não é um acumulado tão significativo. Então a gente está tendo chuva de formas bem localizadas e com acumulados baixos, se comparado ao que deveria acontecer nessa época do ano. A Zecite ela ainda continua aqui com a sua localização próxima à linha do Equador, e devido à atuação desse sistema de alta pressão aqui, mais próximo à costa do Nordeste, ela não está conseguindo fazer seu caminho normal, né, que seria de adentrar aqui e chegar, por exemplo, a atuar aqui um pouco na costa do Nordeste brasileiro e aqui dentro do norte do país. A região sul deve apresentar chuvas, mas também não são chuvas tão significativas, né? O grande destaque que fica é que os modelos realmente eles mostram aqui a formação do que parece ser uma zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS. Lá começando por volta do dia 14, a gente tem a passagem de uma frente, essa frente começa a organizar, atrai um pouco de convecção da Amazônia, porém, quando chega lá para o dia 17, ela já começa a perder intensidade e a gente fica naquela troca de locacional. Uma chuva realiza-se mais aqui na região central do país, na região norte, chega a atuar aqui um pouco
no norte de Minas, mais no setor noroeste, né? E aqui também na região oeste da Bahia. A frente ela não consegue avançar muito devido à atuação desse sistema de alta pressão. Ela acaba desintensificando até que entre um outro sistema que traga a chuva novamente para a região sul, e a outra frente acaba aí caminhando em direção à região equatorial. Aí volta a chover bem distribuído na maior parte aqui do país, com exceção aqui da costa leste e norte do nordeste, devido à atuação desse sistema de alta pressão. E quando nós vemos a questão da temperatura, né, na atmosfera, a gente vê que para os próximos 15 dias está mantendo o mesmo padrão que nós estamos vendo nos últimos dias, que é aquele padrão de uma temperatura mais dentro da normal climática, né, a temperatura normal para essa época do ano. Claro, em alguns momentos a gente tem uma temperatura mais alta, em alguns momentos uma temperatura mais baixa, mas na média para os próximos 15 dias, temperatura dentro da normal climática, o que não deve interferir tanto na projeção de carga, porque todo mundo sabe que quanto maior a temperatura, aumenta o consumo de energia, porque o pessoal está usando mais ar-condicionado, as geladeiras acabam trabalhando um pouco mais para manter a temperatura em seu interior, refrigeração, entre outros fatores. Então, o que acontece é que nós temos realmente temperaturas bem próximas às normais, à normal climatológica na média dos próximos 15 dias e não devemos ter uma projeção de carga ou aumento muito significativo. Aqui outro destaque é a questão do armazenamento de água no solo. A gente vê que já começa a apresentar uma recuperação já a partir de hoje, dia 8, principalmente aqui na região sul. Região nordeste, a maior parte, né, bem seco. Então, devido realmente à atuação desse sistema de alta pressão, que ele já está atuando há um bom tempo na região nordeste, né? Acho que aproximadamente um mês ou um pouco mais de um mês. E isso deve persistir pelo menos até o final do mês. A região do quadrilátero dos reservatórios, né, que é bom que chova aqui para recuperar os reservatórios e assim o custo da energia no Brasil caia no momento que a gente tem as projeções dos modelos. A gente vê que começa realmente a apresentar uma recuperação agora, mas pelo jeito não é nada tão significativo a ponto de mexer muito nas vazões do sistema interligado nacional, principalmente aqui nas bacias que representam o subsistema sudeste do país, né? Que é aqui a bacia do Grande, a bacia do Paranaíba, a bacia de Três Marias e aqui a região da bacia de Serra da Mesa. A bacia de Tucuruí, também a bacia aqui de Belo Monte, deve apresentar aí um aumento nas condições de armazenamento de água no solo nos próximos 3 dias. Então a gente continua notando, né, que essa região do quadrilátero de reservatórios, a bacia do Xingu, do Tocantins, ainda devem apresentar uma diminuição no armazenamento de água no solo, por exemplo, hoje e amanhã, mas depois já começa a aumentar e já começa a ter a resposta mais a partir do dia 11. A região sul deve apresentar o aumento agora nesses próximos 1 ou 2 dias, mas nada tão significativo a ponto de dizer que vai melhorar muito as condições do sistema. Vai dar um alívio, vai, mas nada de, por exemplo, retornar às vazões normais, né, próximo à média de longo termo. E o destaque ainda fica para a bacia do Rio Madeira, que está apresentando ainda a elevação das vazões devido a essas chuvas expressivas que vêm ocorrendo aí aproximadamente nos últimos 15 dias. Okay? E olhando agora a perspectiva dos modelos que o operador nacional do sistema ONS trabalha, o que a gente vê claramente é que tanto o SMWF e o GEFS agora eles mostram realmente um padrão que pode ser associado aí à formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul. O ETA já vinha mostrando esse padrão, mas aparentemente eles realmente começam a convergir, começaram a convergir a partir de hoje. Não sei se nas próximas previsões esse padrão, né, de convergência dos 3 modelos deve se manter, mas você vê claramente aqui a formação aí, o que parece ser uma zona de convergência, com os maiores totais de chuvas realmente aqui localizados na região do quadrilátero dos reservatórios, entre Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Ok? Acompanhar para ver o que vai acontecer nos próximos dias, me lembrando que, apesar dos modelos estarem mostrando uma chuva bem significativa, o que está ocorrendo é que quando realizado
ele aparece, né, os valores do realizado, do observado de chuvas, a gente tem acesso, a gente percebe que os modelos estão realmente superestimando a chuva, então está se realizando sempre menos do que os modelos estavam prevendo, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.